Você está no canal João Pedro Torales. Aproveite para se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações. Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, é uma alegria estar aqui contigo, poder partilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje eu tenho um tema assim, um pouco mais polêmico, um tema muito interessante. Na verdade, é uma resposta ao pastor Antônio Júnior sobre o que acontece após a morte, né? O que acontece depois da morte. Ele fez um vídeo falando o que acontece com a pessoa após a morte, e aí ele trouxe aí várias argumentações mostrando que a pessoa, quando morre, depois ela desencarna, né, sai aí o espírito dela, que ela mantém vida, que ela tem vida após a morte e que a alma da pessoa é eterna. Então essa será aí a problemática que eu irei trabalhar, né, dando uma resposta a ele, claro, com educação, na doutrina, nada de atacar a pessoa, mas mostrar na doutrina bíblica. Queridos, antes de eu iniciar aí propriamente dito o tema, eu te pergunto se você já é inscrito no meu canal. Se ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, ative as notificações para você aí estar recebendo todos os vídeos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua casa. Tem vídeos de esperança, vídeos de edificação, de mensagens bíblicas e também de refutações a falsas doutrinas. Muito bem. Ele inicia dizendo o seguinte, ele diz assim que a morte veio pela desobediência de Adão e Eva, e assim a morte veio a toda criatura, e o salário do pecado é a morte. Muito bem, realmente nesse primeiro ponto eu concordo com ele plenamente. A morte veio pela desobediência de Adão, e sucessivamente após Adão e Eva desobedecer, a morte veio a toda criatura, e assim nós estamos agora aqui sofrendo, padecendo o sofrimento, a angústia, as tristezas, as calamidades, até chegar à morte a toda criatura que pecou. Como todos pecamos, todos merecemos morrer. E aí entra o plano da redenção, que Jesus morreu por nós. Mas, exatamente no primeiro ponto dele, ele explana muito bem que realmente a morte veio pela desobediência. E o salário do pecado é a morte. Mas agora começam as contradições dele mesmo. Mas vamos analisar, e eu gostaria que você analisasse com carinho e pela Bíblia, sem religiosidade. Vamos analisar pela Bíblia e escreva aí. Se você acha que após a morte a pessoa continua consciente, a pessoa tem uma alma imortal, o que você acha? Será que a pessoa quando morre ela fica no estado de coma, realmente ela dorme e não lembra mais de nada? Ou será que ela fica consciente, vai para o céu? O que você acredita? Né? O que você acredita pela Bíblia? Que o que importa é aquilo que a Bíblia diz. Primeira coisa que ele diz aqui, ele diz assim, que existe uma minoria de pessoas que acredita no sono da alma e que a pessoa só irá acordar no dia do juízo final. Essa visão é problemática porque na Bíblia existe a parábola do rico e Lázaro, e esses dois tinham consciência. Então o primeiro ponto que ele argumenta, ele diz assim, olha, tem uma minoria de pessoas, né? Nessa minoria estou eu aqui também, faço parte, que acredita que a alma realmente morre, que a pessoa dorme no período da morte e só vai ressuscitar na volta de Jesus, como ele disse no dia do juízo, mas é na volta de Jesus. Mas essa visão ela é problemática, ele disse, porque existe a parábola do rico e Lázaro. Então veja que ele já inicia fundamentando a crença de uma alma imortal, trabalhando ou usando uma parábola. Nós sabemos, né, pela hermenêutica bíblica, nós sabemos que uma parábola ela não pode ser usada para fundamentar uma doutrina. Porque parábolas são contos, histórias, né, que muitas vezes são fictícias para extrair algo para nós,
mas muitas vezes são fictícias, não são literais, né? Bom, vamos crer que essa parábola seja realmente a certeza de que existe vida após a morte, ou seja, existe uma alma imortal. Então vamos pegar essa parábola de forma literal. Se tu pegar de forma literal, Antônio Júnior, você vai ter um problema, sérios problemas aí, problemas gravíssimos. Primeiro, você terá que entender que esta alma aí, ela é meio mutante, né? Porque ela tem dedo, ela tem língua, ela tem sede. Ué, mas ela não é um espírito? Como que ela tem dedo? Ela tem língua para tocar lá na água. O espírito, ele não tem corpo, segundo a crença de vocês. Então veja que algo já não bate. Segundo ponto, nesta parábola diz que o céu e o inferno ele é vizinho, né? Ou seja, quem está no céu ali, quem está no dito paraíso, no seio de Abraão, ele está curtindo aí, e do ladinho dele tem as pessoas perdidas. Que céu seria você tendo como vizinhança o inferno? Ou seja, você dividir aí, podendo assistir ao vivo, pessoas que você ama sofrendo. Então veja que essa parábola ela soa muito estranho nesse ponto. Vamos para alguns pontos a mais. Outro ponto. Nesta parábola, o mediador, o pai Abraão, é o mediador. Não é Jesus Cristo. Então, se você crê que é literal, você terá que crer que o teu mediador não é Jesus, mas é Abraão. Mais uma problemática. Nesta parábola não está Deus, não está o Pai, não está Jesus, não está o Espírito Santo. Então, que céu seria esse? Sem Jesus, sem Deus, sem Espírito Santo, o teu mediador sendo Abraão, daria certo? É óbvio que não. Nessas condições, se você pegar a parábola como literal, como muitos querem colocar, você teria aí sérios problemas que você não conseguiria encaixar isso. Então, João Pedro, o que é essa parábola? Essa parábola ela é um conto, é uma história, um dito popular da época, que os fariseus já acreditavam em algo muito parecido com isso, que o historiador Flávio Joséfo já conta sobre aí o conto do Hades, né? Que acreditavam aí que os mortos passavam por um lugar ali, né? E que ali nesse Hades tinha um lugar de tormento, né? Isso já é uma crença helênica e os fariseus acreditavam assim. Então esse conto do Hades era popular. O Flávio Joséfo ele indica que tem alguns pontos ali que ele frisa sobre o Hades, que ele é um historiador da época. Jesus pegou este conto, aplicou na parábola do rico e Lázaro para extrair algumas verdades, ou seja, é a mesma coisa que você contar aí a história do Saci Pererê, você sabe que é um conto, né? É uma história, mas eu quero mostrar algumas coisas e quero extrair algumas coisas sobre este conto. E Jesus disse o quê? Se queres entrar na vida, ouça os profetas e ouçam Moisés. O que eram os profetas e Moisés? A Bíblia. Então, se a pessoa que quer ser salva, que ela escute a palavra de Deus. Esta é a fundamentação primária deste conto que Jesus contou. Mas vamos perguntar para Jesus. Jesus, você fala sobre o que acontece com os mortos de uma forma literal na Bíblia? O que você fala, Jesus? Jesus vai responder que sim. E isso daí está onde? Lá em João 5, 28 e 29. E vamos ler, que é muito interessante a gente ler. João 5, 28 e 29. Olha o que diz. Vamos ler junto? Diz assim, Jesus falando: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, nas sepulturas, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o juízo vem após a ressurreição, ou seja, a condenação vem após a ressurreição. O que Jesus fala? Não fique maravilhado, porque todos os que morreram, olha bem o que Jesus está falando, estão nas sepulturas, nos túmulos, tanto os bons como os maus. Isso aqui não é parábola, não, isso aqui é literal. Mas chegará, futuro. Em que época? Na volta dele.
em que eles vão ressuscitar, disse Jesus. E uns virão para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Ok? Então, onde estão os mortos? Na sepultura. Onde estão os bons? Na sepultura. Os maus? Na sepultura. Só voltarão à vida quando? Quando ressuscitar, disse Jesus. Na ressurreição. E o que a pessoa faz na morte? Após a morte, será que nós temos algum trabalho? Será que executamos? Temos consciência de alguma coisa? Né? O Antônio Júnior diz que sim. E a Bíblia, o que diz? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Olha que interessante o que diz. Eclesiastes 9, 5 e 10. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Olha que interessante. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o além ou para a sepultura, para onde você vais, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e nem tem sabedoria alguma. Bom, aqui a Bíblia ela responde assim de um jeito fantástico. Aqui ela derruba por terra qualquer possibilidade da pessoa dizer que existe pensamentos, existe obras depois da morte, que a pessoa está consciente. Aqui derruba por terra, porque esse pensamento de consciência após a morte é um pensamento espírita. O mundo evangélico ele tem um pensamento espírita, porque a Bíblia diz o quê? Não tem consciência, não tem projeto, não tem obra. Ele esqueceu, dormiu. Lázaro dorme, disse Jesus. Não diz que Lázaro estava no seio de Abraão, não diz que Lázaro estava no inferno ou no céu. Lázaro dormiu. Aqui diz, não tem consciência. Jesus fala o quê? Não fique maravilhado, porque esses que não têm consciência vão ressuscitar. Que fizeram bem para a vida, que fizeram mal para a condenação. Muito bem, vamos a ler. Ele diz, mas em Apocalipse, diz que existem aí as almas dos mártires que clamam por justiça. Está vendo? Ele diz que existe vida após a morte, que a alma daqueles mártires estavam clamando por justiça. Queridos, com todo respeito, é bem inocente a pessoa utilizar isso sem entender que a linguagem apocalíptica, 95% do que está escrito ali é metafórica. É simbolismo que precisamos interpretar à luz da Bíblia. Então a Bíblia diz que as almas dos mártires clamam debaixo do altar. Será que tinha almas lá clamando, gritando, falando Jesus? Será que existe de forma literal? Ou esta é uma linguagem simbólica, metafórica, para dizer o quê? Que todos que morreram, crendo em Jesus, que morreram por causa de Jesus, não será esquecido e serão julgados. Por que eu posso afirmar isso de maneira simples e bíblica? Ali em Gênesis 4:10, diz que o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Você já viu o sangue clamar? Você já viu o sangue conversar ou gritar? Não, nunca vai ver. Sangue é sangue. Mas por que Jesus falou que o sangue de Abel estava gritando para ele lá em cima? Será que sangue clama? Não. É uma linguagem metafórica para dizer que Abel justo foi morto e que Abel tinha que ser julgado. Entendeu? Ou seja, a justiça vai acontecer na vida de Abel porque Abel foi morto injustamente e este sangue deste inocente estava clamando num sentido simbólico. Deus está falando que o sangue de Abel não seria esquecido, assim como o sangue dos mártires não seria esquecido. Só isso. Nada mais do que isso. Não precisamos fantasiar as coisas. Entendeu? Nós temos que ir à luz da Bíblia. Vamos além. Ele diz, né? Tudo na Bíblia mostra que as pessoas continuam sendo consciência de como foi sua vida na Terra. E ela sobrevive em um espírito consciente, amigo. Esse pensamento, Antônio Júnior, é um pensamento espírita que o espiritismo entrou no mundo evangélico, misturando verdades
com mentiras. Quem disse que o espírito vive consciente, que a alma tem vida em si próprio e que ela não morre, que ela é eterna? Quem te falou isso? Esta palavra do Antônio Júnior, ela se parece muito com a palavra da serpente lá em Gênesis. É certo que você não vai morrer. Pode comer do fruto, Eva, porque você não vai morrer. Em outras palavras, você é eterna. Você não morre. Parecido, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre? Morre. Por quê? A alma é a própria pessoa. Corpo, pó da terra, fôlego de vida, o pneuma, que é o respirar, o sopro que Deus colocou aqui, que é o fôlego de vida, forma uma alma vivente. Quando para de respirar, o corpo volta ao pó, a alma morre, porque a alma é a própria pessoa. Por isso, Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Porque a alma morre. Porque a alma é a própria pessoa. Interessante, né? Que a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas sobre esses pontos, quando nós queremos entender e ser sincero com a Bíblia. Ele diz, essa teoria do sono da alma não tem fundamento bíblico. Meu querido Antônio Júnior, não tem fundamento bíblico. Tudo que eu mostrei de forma bíblica, o que não tem fundamento bíblico é você querer agregar, ou as pessoas querem agregar o espiritismo dentro do cristianismo, imortalizando o homem, e o homem não é imortal, amigo. O homem é mortal. Pós-pecado nós perdemos a imortalidade. Só teremos a imortalidade, os mortos só terá pós-ressurreição e pós-glorificação. Antes disso, não há imortalidade. Isso é uma ilusão de Satanás enganando vocês. Vamos além. Aí você diz que não tem fundamento. Ezequiel 18:4. A alma que peca, essa morre. Morre ou não morre? Morre. Você diz que não tem fundamento. Eclesiastes 9:5 e 9:10. Os mortos nada sabem, sua memória no esquecimento. Não tem projeto, não tem obra. Quem morreu, descansa. João 5:28 e 29. Jesus falando, os mortos estão nas sepulturas. Só vai ressuscitar, só vai voltar à vida após ressurreição. Quarto, Gênesis 3:19. O que diz a palavra de Gênesis 3:19? Tu eres pó e ao pó tornarás. Não está falando, você é imortal, você vai ser imortal. Não, tu és pó. Você pecou, você vai voltar ao pó. E o último, 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz, ao soar a trombeta de Deus, agora preste bem atenção aqui, ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Na volta de Jesus. Quando os mortos voltarão à vida? Na volta de Jesus. Quando voltará à vida? João 5:28 e 29. No dia que Jesus voltar. Se Eclesiastes 4:16 e 17 está falando que os mortos vão ressuscitar, na soar da última trombeta de Deus, eles vão voltar à vida, ressuscitar. Como você quer afirmar, ou o mundo religioso, que a pessoa é imortal e a pessoa continua viva no céu? O que Jesus viria fazer aqui na terra? Ressuscitar o quê? Se a pessoa já está viva lá no céu? Pegar um pó? É óbvio que não. Jesus vem aqui porque ele vai ressurgir a pessoa da onde ela morreu. Porque se a pessoa já estivesse viva, com a alma imortal, não tinha nem lógica Jesus vir a esta terra ressuscitar o que aqui? Pense. E o último ponto aqui, meu querido irmão, ele diz assim, ele disse, a morte foi vencida porque Jesus ressuscitou. Então aqui ele mesmo se contradiz. E os mortos irá vencer porque irá ressuscitar ou porque tem uma vida imortal? Pergunto para você. Ele disse que a morte só foi vencida porque Jesus ressuscitou. E eu pergunto, a morte dos justos será vencida porque tem uma alma imortal ou porque tem a ressurreição? Então aqui você mesmo, Antônio Júnior, se complicou. Porque você diz que só teve vitória através, para Jesus, na ressurreição. Através da morte. Para a morte. E só tem vitória
para os justos através da ressurreição. Se Jesus só teve ou só obteve vitória através da sua ressurreição, os justos a mesma coisa. Só vai ter vitória com a ressurreição. Então aqui você mesmo se entregou, né? E ao final você disse assim, se todos... Bom, aqui eu concluo. Vou concluir. Amigo, se todos fossem imortal, para que ressurreição? Para que Jesus morrer na cruz? Se no fundo todo mundo é imortal, morre, mas não morre, todo mundo só desencarna e é eterno? Amigo, não se engane. Não se engane com aquela voz suave da serpente. É certo que não morrerás. Acredite no que Deus fala. É certo que morrerás. O salário do pecado é a morte. Não é a desencarnação ou fazer sair a alma da pessoa. O salário do pecado é a morte. Nós morremos. Mas podemos vencer a morte através da ressurreição, porque Cristo ressuscitou. E todos os nossos entes queridos que morreram vão ressurgir no pó da terra ao soar a última trombeta de Deus, se morreram em Cristo Jesus. E nós que estivermos vivos, seremos glorificados para ver Jesus face a face. A vitória dos mortos é através da ressurreição e não de uma falsa tal de alma imortal. Nós somos mortais. Deus te abençoe, Deus te ilumine e fique com isso. Fique com a fé de Jesus e creia que se você tem alguém que você ama e que morreu, mas ele voltará à vida, se ele morreu em Cristo, ele voltará à vida, porque Jesus assegurou que os mortos vão ressuscitar e nós seremos glorificados. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos esta mensagem. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações e vamos junto crescer na verdade e pela verdade, porque aqui a Bíblia revela. Fique com Deus.